Você já deve ter lido na Bíblia alguns termos que, ao invés de esclarecer, acabam nos confundindo mais. Hebreus, israelita, judeus. Quem são esses povos? Serão que se trata do mesmo ou são povos diferentes? Calma, eu vou explicar para você. Quando nós falamos sobre hebreus, nós estamos falando daqueles que descendem de Éber. Logo, são aqueles que descendem de Abraão. Hebreus é uma referência a esse ancestral de Abraão chamado Éber. Ponto. E nós podemos então identificar no período bíblico que este povo, essa descendência de Abraão é chamada de hebreus até o momento em que eles estão no Egito e peregrinam por todo o deserto. Quando eles então adentram a terra de Canaã, a nomenclatura muda e agora eles são chamados de Israel. Na verdade, desde o deserto, o Senhor já começa a chamá-los de Israel. E agora a referência não é mais direta a Abraão. A referência agora é direta ao ancestral mais recente, chamado Jacó. Você deve se lembrar que Jacó lutou com um anjo quando então saía da casa do seu sogro com as suas mulheres e seus filhos, e este anjo então mudou o nome de Jacó para Israel, príncipe de Deus, guerreiro. A partir desse momento, então, a nação que começa a se formar quando entra em Canaã passa a se identificar com este ancestral e agora a serem chamados de povo de Israel. Nós também podemos dizer que Israel é uma referência política, porque quando terminou lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 8 e 9, o período dos juízes, começou então a monarquia. E este período de monarquia durou aproximadamente 120 anos. Eu gosto de chamar de monarquia unida. O primeiro rei, que reinou por 40 anos, foi Saul, o segundo, que também reinou por 40 anos, foi Davi, e o terceiro que reinou por 40 anos foi Salomão. O quarto rei dessa monarquia unida seria Roboão. No entanto, o primeiro livro dos reis, no capítulo 13, nos mostra que houve uma ruptura entre as tribos, a ponto de 10 tribos se deslocarem de outras duas que ficaram no sul, Benjamim e Judá. A partir deste momento, um novo reino se forma e eles preservam o nome de Israel. E as duas tribos que ficaram no sul são chamadas então de Judá. Logo, nós temos o reino do norte, Israel, e nós temos o reino do sul, chamado então de Judá. Esse reino do norte, ele durou até o ano 722 a.C., quando então foi invadido e destruído pelos assírios. O reino do sul, ele durou um pouquinho mais, até o momento em que foi invadido e destruído por Nabucodonosor em 586 a.C. A partir daí, nós não temos mais reino de Israel e nem mesmo o reino de Judá. A Bíblia então nos diz que 70 anos depois, estes judeus, que assim são chamados por serem habitantes do Reino do Sul, retornaram para a região de Jerusalém, debaixo das permissões aí dos reis persas. A partir desse momento, esse povo se identifica como judeu porque eles sabem que são descendentes daqueles que habitavam no Reino do Sul. É neste mesmo período, ou um pouquinho mais adiante, quando chega o período dos Macabeus, período também conhecido como interbíblico, aproximadamente ali no terceiro século antes de Cristo, que a religião judaica começa a se formar, começa a ganhar os moldes que nós veremos no Novo Testamento. Agora, judeu não é mais aquele que era descendente dos habitantes do Reino do Sul, mas judeu é o praticante da religião judaica.
Deu para você entender? Então, quando nós falamos de hebreus, nós estamos falando daqueles que se identificam como descendentes diretos de Abraão, ligados ao seu ancestral mais antigo Éber. Depois, israelita, quando o povo hebreu entra em Canaã e forma um reino. Depois, israelitas são os habitantes do reino do norte e judeus são os habitantes do reino do sul. Agora, judeu é todo aquele que pratica a religião judaica. Um ponto de atenção: quando nós citamos Davi no Antigo Testamento, nós temos muito hábito de falar assim: na cultura judaica, porque o rei Davi e a cultura judaica, gente, ainda não existe uma cultura propriamente judaica, porque esse nome ainda não existe. Davi, ele é um rei judaíta, assim como Saul era um rei benjamita, assim como Samuel nasceu entre os efraimitas e assim por diante. Então, judaíta é uma referência ao que pertencia à tribo de Judá. Mas nós tínhamos os efraimitas, nós tínhamos os benjamitas, nós tínhamos os levitas e todos esses formavam um único povo. É exatamente sobre isso que nós vamos falar e eu quero só dizer que a aula já começou. O tema é a origem dos hebreus. Seja bem-vindo, nós estamos aqui para auxiliar a preparar a sua próxima aula. Sou o pastor Lucas Gomes, professor e superintendente de EBD. Se você já gostou, então deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, isso é muito importante porque todas as vezes que subir um conteúdo novo aqui, você será notificado. Veja, nós temos já quase 2.500 inscritos. Sabe quantos tem o sininho ativado? Nem mesmo 500 pessoas. Então, assim, se você se inscreveu, verifica aí se o sininho está ativado. E se você ainda não se inscreveu, se inscreve agora e ativa o sininho. Por quê? Não adianta você se inscrever e não ativar o sininho, que aí eu mando conteúdos aqui tão bons como este que você está recebendo agora, e aí você não vai ser notificado, tá bom? Então, ativa o sininho. Isso é importante. Eu quero verificar lá e ver que o número de pessoas que ativaram o sininho aumentou. Vamos lá. Primeiro tópico, nos fala sobre a Mesopotâmia. Rapidinho. Mesopotâmia significa meso, entre, potamos, rios. Tá? Então, Mesopotâmia, terra entre rios. Quais rios? Tigre e Eufrates. Então, a porção de terra que ficar no meio foi chamada de Mesopotâmia, o berço das civilizações. Lá surgiram os assírios, os sumérios, tá? Os babilônicos. Então, as grandes potências do mundo antigo surgiram às margens do Tigre ou do Eufrates. Destaque para a Babilônia, que foi construída sobre o Tigre. Pois bem, era a região mais fértil do planeta. Se você correr na internet, logo após a aula, não faz isso agora não, e colocar lá crescente fértil, você vai encontrar uma região que começa aqui, entre o Tigre e o Eufrates, na Mesopotâmia, e termina lá no nordeste da África, no Egito, no Nilo. É a região mais fértil do planeta. Deus chamou Abraão de Ur dos Caldeus, que era a parte sul da Mesopotâmia, e o fez promessas. Abraão era habitante deste lugar. Seu pai e sua família fabricavam ídolos, e eram idólatras. Então Deus chamou um homem gentil, um homem qualquer. Ele fez uma grande promessa e esse homem, ao ouvir a voz de Deus, depositou a sua fé plenamente em Deus. E aí ele saiu de sua terra e caminhou dentro dessa região chamada Crescente Fértil até Canaã, lugar que Deus prometeu dar para ele, tá bom? Porque simplesmente Deus falou que ia dar se lá habitavam pessoas. Primeiro ponto, nós precisamos entender que o Salmo 24, versículo 1 diz assim, do Senhor é a terra, ponto. Se a terra é de Deus, ele dá, empresta, aluga, ele faz o que ele quiser. E por que ele tirou os cananeus de Canaã? Ele deixa isso muito claro em muitos textos no Deuteronômio. Ele fez isso porque o povo, os cananeus no caso, praticavam muitas abominações. Sacrifício de crianças, eram idólatras, não serviam ao Senhor. Então, como punição, eles perderam essa terra. Tanto que, em muitos momentos, Deus advertiu Israel a não praticar as mesmas coisas que esses povos praticavam,
para que Deus não fizesse com eles o que estava fazendo com os cananeus, ou seja, os retirassem da sua terra. Então, Canaã é a região que hoje é identificada como Estado de Israel. Fica no leste do mar Mediterrâneo, tá? Faz uma conexão ali entre a Europa e a Ásia, região conhecida como Oriente Médio. Eu tenho um globo aqui, eu vou mostrar para você. Ah, não vai dar para tirar o globo, deixa para lá. Mas você sabe de que região eu estou falando, porque você conhece Bíblia, então você sabe onde é Canaã. E aí, o segundo ponto do segundo tópico nos fala sobre as peregrinações de Abraão. E um ponto que é destacado sobre Abraão é que por todos os lugares que ele passou, ele edificou um altar. Aí está uma característica dos patriarcas naquela época. Vamos lá, vamos fazer os nossos adolescentes entenderem quem eram os patriarcas. Os patriarcas eram chefes de grandes famílias, eles não eram somente pais, mas eles também eram senhores. Por quê? Eles tinham muitos servos, muitas servas, muitos animais, e eles eram o senhor mesmo, literalmente. Tá? Não somente os servos, mas a esposa e os filhos eram vistos também como propriedade. Isso não quer dizer que ele poderia vender a esposa e os filhos, tá? Pelo menos, vamos aí dizer, após o momento que Deus encontra Abraão. Mas na cultura antiga aí, do mundo antigo, os patriarcas podiam fazer o que quisessem com a sua família, tá bom? Então Abraão era um patriarca. E era comum também entre os patriarcas serem os sacerdotes do lar. Pesava sobre eles a responsabilidade de construir altares e sacrificar em nome da família. Todos os patriarcas construíram altares. Caim e Abel construíram altares, Noé construiu altar, Abraão construiu diversos altares, Isaac construiu altares, Jacó construiu altares, o último patriarca construir altar, que aí começou o sacerdócio como ofício, então saiu do patriarca e passou para uma família, foi Moisés, o último. E o último altar que Moisés levantou foi em Êxodo capítulo 17, quando Israel venceu a batalha contra os amalequitas no deserto. A partir daí, Deus levantou Arão como sumo sacerdote e seus filhos, e aí agora o que era uma função do lar passou a ser uma função estatal, vamos assim dizer, tá? Exercida por uma pessoa indicada por Deus, e aí ninguém mais construía altares, todos iam até os sacerdotes para que esses pudessem sacrificar em seu nome. Então aqui é uma indicativa de que Abraão, nessa jornada de fé, ele construiu altares, então ele procurou se aproximar de Deus, se relacionar com Deus, falar com Deus. Você pode, talvez, no próximo domingo, perguntar aos seus alunos se eles têm construído altares. Como construiremos altares hoje? Vamos atrás de pedra e pau e sacrificar animais de novo? Não, nós podemos construir altares dentro da nossa casa, ter o nosso cantinho de oração, o nosso cantinho de leitura da palavra de Deus, o nosso cantinho de comunhão. Isso é construir altares, é você procurar meios de se aproximar, de estar mais perto de Deus, porque nós também estamos em uma jornada de fé. O terceiro tópico nos fala sobre o Egito. Olha só, quando o patriarca chegou ao Egito, o país já possuía uma cultura com mais de 1000 anos de história. Tal riqueza cultural e antropológica é evidenciada por suas peculiaridades, tradições, múmias, monumentos e pirâmides até os dias de hoje. Na ocasião, os egípcios também já possuíam uma agricultura forte aos arredores do rio Nilo, que proporcionava uma prosperidade agrícola. Veja só, gente, naquela época, entre ali a chegada do Abraão e a descida do José para o Egito, os egípcios eles já eram tão avançados em conhecimentos medicinais que eles já realizavam transplantes de rins, transplantes de órgãos e com muito sucesso. Então, assim, o Egito era uma grande potência e Deus levou Abraão para lá para testificar do seu nome e lá o Senhor também foi glorificado. No entanto, Deus fez com que Abraão entendesse que o lugar da promessa não era o Egito e sim Canaã. E nisso se fundamentaram os patriarcas, mesmo tendo eles passado pelo Egito, como foi o caso de Abraão. Isaac não chegou a ir ao Egito, mas Jacó foi. Habitou no Egito. José, né, os 12 patriarcas, mas todos eles entenderam que o Egito não era o lugar da provisão, e sim Canaã. José, antes de morrer, lá nos capítulos finais do Gênesis, fez seus irmãos prometerem que quando saíssem de lá, após a visita de Deus, também levariam seus ossos para Canaã. A mensagem que eu quero deixar aqui é a seguinte:
O Egito pode estar muito bom, mas Canaã é melhor. Então, a reflexão que você pode conduzir os seus alunos no próximo domingo é a seguinte: o mundo pode estar muito bom, e não vamos dizer que o mundo é ruim. Aqui nós trabalhamos, nós estudamos, constituímos família, no entanto, a Canaã celeste, ela é melhor. Caminhando para o fim, então, o Egito na história dos hebreus. Nessa nação, José, filho de Jacó, foi alcançado ao posto de governador por ter interpretado os sonhos do faraó. O povo cresceu, se multiplicou de forma pacífica até que ascendeu ao poder um faraó que não conhecia José. Bom, José chegou ao posto de governador. Historicamente falando, essa posição era a posição do vizir. Então, era alguém que tomava conta da administração do Egito, tá? O termo governador foi o termo mais próximo que nas traduções bíblicas encontraram para explicar o que o José fazia. Só que o vizir, ele era muito mais do que um governador, tá? Ele era como que um corregente. O próprio faraó deixou isso claro, né? Depois de mim, ninguém mais tem autoridade aqui senão você. E depois de você, ninguém mais tem autoridade senão eu. Então, José ele virou ali mesmo coparticipante de toda a administração do Egito. Então, veja a posição que Deus o levou, mas ainda assim, ele não deixou que isso enchesse o seu coração a ponto de se esquecer de Canaã. Então, assim, não importa o que aconteça na nossa vida, nós não podemos nos esquecer da Canaã celeste. Na próxima aula, ela será muito importante porque nós vamos falar um pouquinho mais sobre os patriarcas e nós iremos conhecer os patriarcas. Por isso eu peço para você ativar o sininho, não esquece, se inscrever e, por favor, compartilhe essa aula com alguém, vamos abençoar mais pessoas. Os comentários são seus, fique à vontade, eu tenho certeza que você será muito abençoado, muito abençoada. Deus abençoe e até a próxima aula.